Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vocês me perdoem, né? Eu peço mil desculpas a vocês, mas ontem não deu para mim fazer o devocional com vocês aqui, deu problema no meu celular, choveu a beça também, e eu tive problema aqui, nada funcionava. Então não pude fazer. Mas pela graça do nosso Senhor, deu tudo certo, né? Orei, também pedi oração, meu bispo, ele orou, né? Para tudo dar certo, para tudo voltar a funcionar, e tudo voltou a funcionar, graças ao bom Deus e à nossa fé em oração, não é mesmo? Quando nós temos fé, tudo se concretiza. Tudo se concretiza, não é mesmo? Com controle para tirar do caminho, né? Que às vezes atrapalha. Vamos lá. Então, vamos ao nosso devocional noturno, que daqui a pouco temos que descansar, que amanhã é um novo dia, temos que acordar dispostos, corajosos para seguir a nossa vida, né? Seguir em frente. E aí eu estava aqui estudando, mas não estudando a palavra, estava estudando outras coisas aqui que eu preciso saber, e tem algumas palavras que eu não conheço, né? Aí eu tenho que pesquisar, eu vou lá, pesquiso, não, o que significa tal palavra assim. E a gente precisa aprender, não é mesmo? A vida é uma continuidade de aprendizado. Todos os dias a gente está aprendendo, seja palavras, seja em movimentações diárias da vida, nós estamos sempre aprendendo. E de acordo com os acontecimentos do dia a dia, não é mesmo? E aí eu estava estudando outras coisas e eu falei, meu Deus, ontem não deu para me fazer o devocional, mas hoje eu preciso fazer, não é mesmo? E aqueles que confiam, né, na palavra do Senhor e que ficam aqui me esperando, possam também participar comigo desse devocional. Então, peguei a minha Bíblia, que está aqui na minha frente, está aqui a Bíblia, e eu então falei, meu Deus, o que eu vou falar? Como vai ser o meu devocional hoje, né? E aí, ao abrir a Bíblia, eu abri então em Gênesis, logo no primeiro livro de Gênesis, só que eu abri no capítulo 15. E o capítulo 15 vem falando sobre Abrão, né? Vem falando sobre ele. Eu vou ler um pedacinho e vou dizer para vocês, eu li o capítulo todo, né? Mas eu vou ler um pedacinho e vou dizer para vocês o que está dizendo sobre isso. Creio que todos já conhecem, todos já têm uma certa noção, né? Muitos já conhecem, leem a Bíblia, né? Aqueles que não leem, busquem a ler, né? Nós precisamos ir sempre lendo, que a leitura nos traz crescimento. A leitura nos ajuda em tudo, em muita coisa, tá certo? Então, aqui no capítulo 15 de Gênesis, fala sobre Deus conversando com Abrão, né? Com Abraão ou Abrão, né? Aqui no caso ele passou a ser Abrão, né? Então vamos aqui falar sobre isso. Eu vou ler aqui, espero que você esteja com sua Bíblia e possa entender. Se você puder, abre sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 15, tá bom? E me acompanha. Está dizendo assim, ó. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandiosíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olhe agora para os céus e conta as estrelas,
se as puder contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E aí eu parei aqui. Porque isso aqui é uma resposta de Deus, né? Uma resposta de Deus para aqueles que confiam nele. Se ele disse, aqui no caso Abrão, estava conversando com Deus, falando: Senhor, eu quero ter filhos e não consigo ter filhos, né? E então o Senhor não queria que ele tivesse um único filho, mas que ele tivesse muitos filhos. A resposta de Deus a Abraão foi mostrar para ele que ele precisava ter mais fé, acreditar no que o Senhor estava falando, né? Às vezes nós ficamos um pouco incrédulos, né? E a incredulidade, ela faz com que a gente não alcance aquilo que Deus nos falou, o sonho, né? Então, quando Deus falou: saia de onde você está e olhe para o céu, né? Então, Abraão, ele estava com os pensamentos todos meio fora do contexto, vamos dizer assim, né? Os pensamentos dele não estavam muito legal. Então, Deus convidou ele para contar as estrelas que estavam no céu. E disse para ele se ele pudesse contar as estrelas, né? E então, o que aconteceu? Isso aqui está mostrando que, às vezes, nós ocupamos a nossa mente com muitas coisas, que o nosso dia a dia, né? Nós temos muitas coisas na mente, né? Muitas coisas. E aí, isso impossibilita a gente de ficar mais firme na promessa, né? Naquilo que o Senhor nos deu como sonho, porque nós temos muitas coisas na nossa mente. Então, a resposta de Deus para a gente aqui, no caso, que a gente não fique desanimado, que a gente não perca a fé, né? Porque o desânimo e a descrença não vai trazer para a gente o sonho, aquele sonho que tanto nós desejamos, não é mesmo? Então, quando ele diz assim, que ele diz: eu sou maior que tudo e ainda tenho um caminho. Deus está dizendo: eu sou maior que tudo. Quando ele fala, eu vou ler aqui um pedacinho aqui, ó. Quando ele fala assim, ó, cadê? Eu sou o teu escudo e o teu grandiosíssimo galardão. Ele está dizendo: eu sou maior que tudo e tem um caminho para você. Tem uma outra história, uma nova vida para você, né? E isso que Deus estava falando. Então, quando ele fala isso, é porque ele está dizendo: Abraão, não se preocupe, não temas, não fique preocupado com isso, porque eu tenho um novo caminho para você. Eu tenho uma nova história, eu tenho uma nova vida. Algo novo vou fazer para você. Confia, né? Por isso ele fala: eu te convidou, Abraão, para sair de onde estava e olhar para o céu e contar as estrelas. Porque ele disse que teria para ele não só um filho, mas ele seria pai de muitos filhos. Olha só que interessante. O que ele está dizendo com isso? Que nós não podemos ser pessoas que fiquemos fracos na fé, né? Não podemos enfraquecer na fé, mas nós devemos continuar firme na fé, crendo que aquilo que o Senhor nos prometeu vai se cumprir, né? Mas muitas das vezes nós andamos cheios de coisas na nossa mente. O dia a dia, o nosso cotidiano traz muito movimento para o nosso intelecto, né? E para o nosso ser físico também, né? Precisamos, né? Ser forte, caminhar daqui para ali, resolver uma coisa ou outra. E aí não paramos para pensar mais assim, naquilo que o Senhor nos prometeu.
E muitas das vezes é sempre na hora que vamos repousar, né, para um novo dia, que a gente vem com os pensamentos e fica assim, poxa, eu orei, eu pedi a Deus e o Senhor até agora não me respondeu. Será por que o Senhor não me respondeu? Mas na verdade não é isso, né? Aí a gente fica fraco, né? Enfraquece na fé. Porque a gente pensa que aquilo que Deus falou tem que ser logo, já que Ele falou que vai acontecer, né? Só que muitas das vezes não acontece naquele tempo, no nosso tempo. Daqui um dia, uma semana, um ano, 2 anos, 3, 4, 5, pode passar anos, até 7, 10 anos, quantos anos for, mas aquilo que o Senhor falou vai se cumprir, né? E ele disse para ele, Abraão, você não será pai de um só filho, mas você será pai de muitos filhos. Ele quis dizer que Abraão, ele transbordaria do amor de Cristo para muitas pessoas, né? Ele falaria muito mais de Cristo para muitas pessoas, e todas essas pessoas seriam como se fossem filhos de Abraão. Ele teria que transbordar, né, desse fruto do amor de Cristo, né, do fruto que o Senhor coloca no coração da gente para a gente transbordar para muitos. Por isso é feito o ID do Senhor. Você entende? Então nós precisamos meditar nessa palavra. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui? Vamos ver aqui o que a Bíblia nos explica. A Bíblia diz assim, prestem atenção. Todas as estrelas do céu se apresentaram a Abrão, né, para que ele tivesse a visão da grandeza de Deus. Como Deus disse para ele, eu sou grandiosíssimo para te dar um galardão, né? Não temas, né? Ele, mais ou menos isso. Deixa eu ler, que é melhor. Deixa eu ler aqui. Diz assim, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandiosíssimo galardão. Então, aqui ele está falando, mostrando a grandeza de Deus, né? Ele mostra a grandeza dele e fala que o sonho dele, quando ele fala, Abraão fala que o sonho dele era ter um filho, mas o sonho de Deus seria maior do que o sonho de Abrão, né? Aqui diz, o sonho dele era ter um filho, mas o sonho do Altíssimo era que ele fosse pai de um incontável número de filhos, representado pelas estrelas do céu. Ele creu e se apoiou naquela promessa. Assim como fez com Abraão, o soberano Deus abre a nossa visão para o extraordinário, o que ele tem preparado para aqueles que amam e guardam a sua palavra é muito maior do que podemos imaginar. Eita glória, né? É isso que eu falei, o sonho de Deus é muito maior do que o nosso. Às vezes nós desejamos tanto uma coisa e Deus quer outra para a gente maior do que aquilo que nós desejamos. Mas para isso nós precisamos mostrar que temos fé, que cremos, que queremos fazer o ID do Senhor, queremos obedecer. E quando se crê, a promessa se cumpre. É necessário crer. Não pode haver desânimo, não pode haver falta de fé, a incredulidade. Nada de incredulidade, mas sim de fé fervorosa, porque com certeza o Senhor cumprirá o que foi prometido, tá certo? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos vocês, que nós possamos estar firmes na fé, vamos nos fortalecer na fé, né? Vamos ter pensamentos positivos. Precisamos raciocinar e ter pensamentos positivos para que tudo venha acontecer na nossa vida, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Boa noite. Amanhã eu volto aqui com vocês, com o nosso devocional. Vocês me perdoem pelo o ocorrido de ontem, eu não pude fazer o devocional com vocês, mas eu fiz o meu particular com Deus. Aqui estamos juntos, né? Refletindo sobre essa palavra, né? Que ele diz,
Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as puder contar. Então, são tantas coisas que é necessário que tenha fé. Se você puder marcar aí na sua Bíblia, escrever na sua agenda, no seu caderninho, como eu falei, você vai anotando, tá? Aí é Gênesis, capítulo 15, versículo 5, que você pode ler, de 1 a 5, e ter noção dessa garantia que Deus dá pra gente, a garantia de que Ele vai cumprir pela nossa fé. Quando temos fé, cremos na promessa do Senhor, Ele vai cumprir. A palavra dele é garantia na nossa vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. Tudo aquilo que Ele colocou aqui, nesse coraçãozinho aqui, valente. Meu coração é valente, eu sou valente. Não valente de fazer coisas ruins, mas valente para lutar por aquilo que o Senhor determinou na minha vida. E por aquilo que eu muito desejo, né? Porque tudo aquilo que a gente deseja e que a gente quer crescer, quando nós queremos crescer, nós então lutamos, né? E o meu coração é valente para lutar pelo meu objetivo. Espero que o seu coração seja valente e que você seja uma pessoa valente para lutar pelo seu objetivo, mas em obediência à palavra, com fé. Com fé você vai conquistar, assim como eu também vou conquistar. Eu creio em nome do Senhor Jesus, tá certo? Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Creia nisso, tá bom? Medite na palavra, que Deus fará maravilhas na sua vida. Tchau, fica com Deus. Até amanhã. Não esqueça de fazer a oração, tá? Tá quase na hora de orar. Vamos orar? Quer orar comigo? Então vamos orar aqui. Vamos orar o Salmo. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, os Salmos. Eu já ia terminar com vocês, mas eu vou orar o Salmo que Deus vai me dar agora. Vamos ver o que Deus quer me dar? Aqui, vou orar o Salmo de número 39. Esse Salmo vem falando sobre a brevidade e a vaidade da vida. Prestem atenção, vamos orar então. Se você quiser repetir, você repete, tá bom? Para que a gente possa ficar de igual para igual aqui com Deus, tá bom? Todos juntos. E diz assim, eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com o freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me, mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se meu coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Somos frágeis, né? Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma com a traça. Assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá,
e não seja mais. E vamos então aqui, depois desse salmo, esse salmo é sobre brevidade e vaidade da vida. A brevidade da vida aqui, que o Senhor está falando, nesse salmo, nós estamos dizendo para o Senhor que nós somos frágeis, mas que nós dependemos muito dEle, que às vezes nós lutamos, às vezes por coisas fúteis, mas nós precisamos lutar por coisas que sejam não fúteis, né? Por coisas que sejam, por exemplo, para o reino dos céus, né? Podemos lutar, por exemplo, para buscar a nossa família, trazer a nossa família para o reino de Deus, né? É falar da palavra de Deus. Então, às vezes nós lutamos por uma vida de coisas fúteis, ao invés de lutar por uma vida de coisas de crescimento. Você entende o que eu falo? Então vamos buscar na esperança que o Senhor nos dá, nessa promessa que Ele coloca nos nossos corações, porque Ele vai cumprir. Nós não podemos ser frágeis, mas devemos ser fortes e buscar sempre na palavra do Senhor. Você entende o que eu falei? Espero que esse salmo fale alguma coisa com você, porque a mim, eu vejo nesse salmo a realidade da vida, né? A realidade da nossa vida. Então precisamos ficar atento e buscar sempre no Senhor. Medite no que eu falei lá de Gênesis 15, versículo 5, e se você puder reler essa oração, releia, depois ore o Pai Nosso e agradeça a Deus pelo seu dia, por essa noite que vai ser muito abençoada. Você vai dormir o sono do justo e vai amanhecer feliz e alegre para mais um dia de guerra, de trabalho, de luta, né? De um coração guerreiro. Temos corações que um coração que luta pelo melhor, tá certo? Beijinho para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!